Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Estamos aí há 4 dias praticamente do Natal. E eu, particularmente falando, reservo esse período para rever alguns estudos de algumas obras, como Paulo Estevão. E quando sou convidado a fazer alguma reflexão, alguma palestra, eu gosto sempre de aproveitar o clima natalino e falar de Jesus. No entanto, nessa noite em particular, eu queria falar de Jesus de uma maneira diferente. Falar de Jesus através daquela que foi a responsável pela sua vinda em um corpo físico, trazer a luz do mundo, Maria de Nazaré, ou como é conhecida no Novo Testamento, Maria, a mãe de Jesus. Para isso eu convido a todos que façamos agora uma viagem psíquica, até o ano 33 da nossa era, naquele mês de Nissan, abril, maio, quando a noite de lua clara, lua cheia, céu límpido, uma brisa suave varria toda a cidade e a região da Judéia. No entanto, eram tempos bastante difíceis, tempestuosos. A Judéia, em particular Jerusalém, era praticamente um barril de pólvora. Os zelotes aguardavam para qualquer momento o levante, que iria resultar, segundo o entendimento deles, na grande libertação do povo judeu do tacão romano. E numa casa singela, hospedava-se uma senhora, jovem, que por 2 vezes havia recebido a visita de João Marcos, trazendo notícias aterradoras. E o seu coração de mãe dizia que mais cedo ou mais tarde o pior aconteceria. E foi quando 2 toques na porta chamaram a atenção. João, um adolescente de 15 para 16 anos, disse: minha mãe, prenderam ele. Um vágado tomou conta do seu coração, da sua mente. E ela disse: como? Sob qual acusação? Por que estão fazendo isso ao meu filho? Estão acusando-o, minha mãe, de ser um agitador, de estar semeando a discórdia em toda a região. Mas meu filho não tem semeado senão o amor, a compreensão. Leve-me até ele. Não podemos. A cidade está fervilhando, extremamente vigiada da Torre Antônia. Os soldados, que são os olhos de César, vigiam cada quadrante. As paredes têm ouvidos. E não seria seguro que uma anciã andasse por essas ruas em plena madrugada. E um jovem como eu, ela então adentra-se ao interior da casa. E volta com um manto pesado, que era característico das mulheres nazarenas. E diz: leve-me até meu filho. Eles então saem pela cidade, vagueando pelas ruas estreitas de Jerusalém, sobem os quase 50 degraus do morro e fora da cidade chegam até o palácio de Caifás, que estava vazio. Retornam, entram novamente à cidade, caminham. Quando ouve, en passant, alguém dizer que ele havia sido preso,
Descem então próximo de onde as águas entravam na cidade, ali, em uma cela escavada na rocha viva, feita adredemente para guardar prisioneiros em condições especiais, ela encontra de guarda um soldado romano. Percebe que aquele soldado era mais jovem que o teu filho, no entanto, vestia o uniforme do Império Romano. Era forte. Mas ela procura entender aquilo como uma necessidade e tenta ver nos olhos daquele soldado algo bom e se aproxima e diz: o meu filho está aí, por favor, deixe-me ver meu filho. O centurião então olha para ela e a empurra com força. Ela rodopia, bate a cabeça numa pedra. Ela então decide ficar ali, montando guarda praticamente pela madrugada inteira. E quando o sol sobe e chega os primeiros ventos da manhã, ela vê sair uma procissão pesada e vê à frente o seu filho, todo desfigurado, os olhos arroxeados, uma coroa em sua fronte, cravando os espinhos em sua testa. Ela olha e diz: o que fizeram contigo, meu filho? E percebe um ricto em seus lábios, já denotando que algo muito sério já havia acontecido depois de uma noite de tortura. Aquela procissão sai pelas ruas estreitas do centro comercial de Jerusalém, como se quisessem estampar o seu filho como um troféu. E ela segue de longe. E enquanto ela segue de longe, ela olha aquela turba e lembra que há menos de 5 dias, ele havia entrado ali perto, pelo portão sul, e foi recebido por toda a cidade praticamente. As pessoas tiravam seus mantos, atiravam-lhe ao chão, traziam palmas, folhas de palmeiras, forrando o seu caminho, ovacionando-o como Messias. E agora? Cadê aquelas pessoas? Cadê os cegos que Jesus fez voltar às vistas? Cadê os leprosos que ele havia curado? À frente, cumprindo um ritual legal romano, ia um soldado que gritava: alguém aqui tem algo contra? Se alguém tiver algo contra esse prisioneiro, contra a sua sentença, fale agora, ou cale-se para sempre. E ninguém aparecia. Chegaram finalmente ao Gólgota, e ela tentou entrar entre meio à multidão, quando passa por uma parede de pessoas e vê ali, estirado ao chão, o seu filho ensanguentado, sendo estendido sobre 2 traves, e ela lembra que durante a subida, quantas vezes ele caíra, e apenas algumas mulheres o auxiliou, ninguém mais. Ela percebe que ali próximo estava a outra Maria, a de Jerusalém, a outra Maria, a de Magdala. Quando ela ouve um som de pancada surda e um gemido suave, percebe que estão pregando as mãos do seu filho naquele madeiro infame, rasgando as suas carnes. Aquelas mãos que não tinham feito nada mais do que simplesmente semeado amor. Maria então fecha os olhos de tanta dor e sorri. Porque recorda-se, quando estava em Nazaré, na sua pequena casinha,
e saiu para buscar água no poço, ao retornar, adentrou a sua casa. E percebeu uma luz muito forte que projetava a sua sombra na parede, e quando ela se volta, percebe a silhueta de uma pessoa e vê ali um espírito. Um anjo extremamente iluminado que diz para ela: alegra-te, ó cheia de graça, porque o Senhor é contigo. Não se assuste, Maria, não tenha medo, porque Deus se mostra bondoso contigo. Conceberás em teu seio e darás à luz um filho, e porás nele o nome de Jesus. Aí ela diz: mas eu não vivo com nenhum homem. Eu ainda não fui desposada, como isso pode acontecer? E Gabriel, o anjo, diz: o Espírito Santo descerá sobre si, a força do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. E para provar a ela que era possível aquilo que ele anunciava, ele disse: Deus também já agiu com a tua prima Maria. Ela também concebeu um filho na sua velhice. Aquela que era chamada de estéril já está no 6º mês, pois vê que nada é impossível para Deus. E Maria simplesmente responde: que faça da serva a vontade de Deus. E ali ela lembra o quanto Deus havia agido de maneira extremamente sábia, mandando à frente João, que seria mais tarde o Batista, como precursor para preparar o caminho de Jesus. 6 meses antes, vindo através de sua prima Isabel. Ela anuncia a gravidez para o seu noivo José, que inicialmente tem uma reação natural de repúdio, e pensa que não queria prejudicá-la, porque rezava a cultura hebraica, que se uma mulher concebesse antes do casamento, deveria ser apedrejada. Ele então resolve que não iria denunciá-la, iria se afastar para que ela pudesse ser protegida, quando o próprio anjo Gabriel aparece e diz a ele que a gravidez é legítima e que não é fruto de uma traição. Ela se recorda então que o imperador Augusto havia determinado um recenseamento, a contagem das pessoas na região da Judéia. E ela, com quase 9 meses, empreende pacientemente uma viagem saindo de Nazaré e caminhando até Belém, Betlehem, em hebraico. Uma viagem de quase 200 quilômetros no lombo de um jumento, aos quase 9 meses. Depois de ter feito todos os procedimentos legais do recenseamento, eis que ela começa a sentir as dores. A cidade de Belém estava lotada, as hospedarias extremamente cheias, o que fez com que José procurasse ali perto, nos arredores, uma estrebaria, e dissesse que ela aguardasse que ele iria buscar uma parteira, mas não houve tempo. E ela sorriu quando viu seu pequeno Jesus deitado ali, numa manjedoura. Um nome bonito para um coxo. As ovelhas se aproximando para ver aquela alma iluminada. A noite parecia sorrir. E naquele instante ela ouve um som. Abre os seus olhos e vê a cruz sendo erguida por cordas. E ao ficar na vertical, cai sobre a perfuração no solo adredemente aberta.
E aquele tranco causa o estiramento dos nervos, por conta do peso do corpo que é puxado para baixo, comprimindo os pulmões, e o seu filho dá um gemido surdo. E aquilo é como um punhal a trespassar o seu peito. E ela, novamente amargurada, fecha os olhos e se lembra que aos 8 dias, depois do nascimento, como rezava a cultura, levar o teu pequeno Jesus até o templo de Jerusalém para ser apresentado, como deveria acontecer com todos os filhos, principalmente homens. E lá, o velho Simeão, o sacerdote, que sempre havia orado a Deus e pedido que ele não fosse tirado da terra sem poder conhecer o Messias. Ao ver aquela criança recém-nascida, ele reconhece ali e diz que o Messias havia chegado. Muito feliz, cai de joelhos e agradece a Deus por ter permitido isso a ele. E disse que agora ele poderia morrer, porque já tinha visto o Messias, e profetiza para Maria. Ele derrubará e soerguerá a muitos em Israel. Mas quanto a ti, Maria, uma espada trespassará o teu coração. E ela, chorando baixinho, perguntou para si mesma: oh, meu filho, o que te fizeste os homens? Novamente cerra os olhos e viaja pelas suas recordações. E ali diante da cruz, ela sorri, recordando dos tempos doces da maternidade, a viagem ao Egito, o retorno a Nazaré, aquela criança que era pega várias vezes nas ruas de Nazaré pedregosas, conversando com os mendigos, com as prostitutas, com os soldados, consolando as pessoas. Que certa feita havia chegado em casa, trazendo, segurando pelas pequenas mãozinhas, 2 homens conhecidos como os piores ladrões da região, e levou até a marcenaria do pai. Deu-lhes pão e água, e ofertou muita palavra de consolo. Lembrou-se quando a sua prima Isabel foi fazer com ela uma visita com Iocanaan, João, um garoto de 6 para 7 anos, entretidas naquela conversa, no colóquio natural de 2 primas que se amam. Eis que não percebem o sumiço dos filhos, e quando o veem, saem desesperadas procurando, porque Nazaré era um pequeno vilarejo de mais ou menos 600, 700 pessoas, no alto côncavo de um morro. E ela então saiu da cidade e vê na beirada de um precipício os 2. Percebeu ao longe os cabelos esvoaçantes de Jesus, tocados pelo vento, e o seu dedinho apontando para João, como grande general que mostrava para o seu general, como grande general que mostrava para o seu soldado a região da qual deveria cumprir a missão. Elas, com medo de assustá-los e eles poderem cair, chegam com calma e diz: Yeshua, o que fazes, Yeshua, com Iocanaan? Mamãe, estou cuidando das coisas do meu pai. Que pai, Yeshua? O teu pai está aqui. Venha para dentro os 2. Ela se recorda mais tarde que aos 12 anos,
Na Páscoa foram todos para Jerusalém numa caravana familiar. E ali passaram 3 dias e ao retorno da festa, bem distante da cidade, percebe que Jesus não estava na caravana, voltam desesperados e o procuram por toda a cidade por 2 ou 3 dias. Até que por fim, buscaram até no centro, no templo, e ela entra até o limite de onde poderia ir uma mulher no templo, e o vê lá dentro, sorrindo, conversando com os doutores da lei, gesticulando. Ela o repreende, o chama de volta, e ele diz: mãe, estou apenas cuidando das coisas do meu pai. Mas o teu pai é Youssef, José. Mãe, estou cuidando das coisas do meu pai. Ela sorri porque foram anos felizes do pequeno Yeshua, ajudando na carpintaria e enchendo a casa de alegria. Que depois que fez 30 anos, já órfão de pai, ele diz que vai cuidar das coisas do seu pai e sai de casa e a deixa sozinha. Mais tarde ela fica sabendo que ele subiu ao monte e lá proferiu o mais belo poema da humanidade até então. Depois ele curava cegos, curava paralíticos. E agora, lá estava ela diante da cruz. E vendo o filho pendurado na cruz como um pano velho rasgado, cravado em um touco ao vento. Ela sente uma mão tocar-lhe no ombro e quando ela vira seu pequeno João, o único que não fugira de medo. João aproxima, Maria chora, olha para Jesus e disse: meu filho, meu filho. Jesus então, no esforço hercúleo, vira para ela e diz: mãe, faz um gesto com a cabeça, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João entende que ali Jesus tinha dado o derradeiro ensinamento da família universal, deixando a ele os cuidados de sua mãe. Naquele instante, um dos bandoleiros que estava ao lado vira-se e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no paraíso. E Jesus, ainda com muita dificuldade, diz: em verdade vos digo, hoje, que entrarás comigo no paraíso. Maria ouve do lado um choro tremendo, vira-se e reconhece aquela voz, aquela mulher, e diz: você é a mãe dele? Sim, esse é Dimas, meu filho. Pois então, mulher, acredite, porque se o meu filho disse que o teu filho entrará no paraíso, ele está falando a verdade, porque o meu filho é o Filho de Deus. Ali arma-se uma tempestade, uma ventania, as pessoas se assustam. É dada a ordem para que se quebre as pernas dos prisioneiros, porque era o sábado da preparação da Páscoa e não podia ficar nenhum corpo nas cruzes. Começa então a quebrar a perna de Dimas, ele grita desesperadamente de dor. E ali o corpo arreia, estira-se os nervos e os músculos e uma dor tremenda toma conta do seu corpo, juntamente com sufocamento, porque comprime os pulmões, garantindo uma dor rápida, uma morte rápida e uma dor extrema. Mas o soldado Longinos, quando vai quebrar as pernas de Jesus, percebe que ele já estava morto. E para confirmar, crava a lança na lateral, perfurando o seu pulmão e o seu coração, e quando tira a lança, eis que o vento lança longe o sangue que cai no seu rosto, curando-o de uma cegueira de um olho que o fazia
estar praticamente aposentado como soldado romano. A tempestade chega, Jesus é descido da cruz e vai para um sepulcro ali próximo, no sopé do Gólgota, numa escavação feita por José de Arimateia. E Maria se recolhe à casa de amigos em Jerusalém. Domingo de manhã, ela resolve então ir até o cenáculo onde estavam recolhidos covardemente aqueles que sobraram como seu discípulo. No mesmo cenáculo onde 3 dias antes havia tido a última ceia de Páscoa com Jesus. E lá, depois de alguns minutos, ela vê entrando afoita Maria de Magdala, dizendo: eu vi, Jesus está vivo, eu o vi. E o olhar de cada um reprochando, recriminando, e Tiago, férreo, diz: ele apareceu a ti? Como se dissesse: você, uma equivocada, Jesus não apareceria a nós os discípulos, nem a mãe, mas a ti. Maria, percebendo aquilo, aproxima-se dela, a abraça e diz: o meu coração de mãe fala que você está falando a verdade. Eu acredito que meu filho voltou. Jesus então é visto demandando a estrada de Emaús com os viajantes. Ela fica sabendo que ele foi visto na Galileia, ali no mar da Galileia, refletando a barca de Pedro de peixes. E mais tarde, próximo a Cafarnaum, no monte, fala para os 500 da Galileia e finalmente ascende, desaparecendo. Os anos passam e Maria vai morar na Bataneia, junto com familiares. Se recolhe na casa de parentes e vive anos silenciosos e tristes, se apegando às recordações do filho, através dos ensinamentos. Foi erguida entre Jerusalém e o porto de Jope, um pequeno casebre, para atender os transeuntes do caminho, chamada a Casa do Caminho. Mais tarde, começa o martirorógico. Tiago é decapitado, Estevão apedrejado. Começa a perseguição terrível contra os cristãos. E João finalmente busca Maria em Jerusalém e diz: minha mãe, desculpe, eu não tive condições de vir antes, mas eu consegui, em Éfaso, ao sul da cidade, mais ou menos 5 quilômetros, a doação de uma casa de um cristão recém-convertido, de uma família nobre. E agora eu posso levá-la, vem comigo. E Maria foi com bastante alegria, atravessando, numa linha reta, mais de 800 quilômetros numa viagem até a Turquia, passando pelo mar Mediterrâneo, entrando no mar Egeu, até chegar no litoral próximo a Éfeso. E ali no promontório, de onde dava para se ver o mar Egeu ao longe, Maria se instalou na casa de João. Ele foi pregar na igreja de Éfeso, e Maria, depois que a notícia que a mãe de Jesus estava morando ali perto, aquela casa virou um ponto de peregrinação. Pessoas enfermas, sofridas, procuravam Maria para o consolo. E ela consolava recordando as histórias de Jesus, enquanto João consolava pregando as verdades de Jesus. Com o coração sempre cheio de amor, ela dizia para as pessoas mais sofridas: meu filho, isto também passa. E completava: somente o reino de Deus bastante forte para nunca passar em nossas almas, como eterna realização
do amor divino. A casa, então, ficou conhecida como a casa de Maria. E certa feita, um leproso chegou até lá e disse: minha mãe, eu preciso da sua ajuda. Ela então o recolheu, tratou de suas feridas, lhe ofertou água e comida. E ao final, ele volta-se para ela e diz: a senhora é a mãe de Jesus, mas também é a Mãe Santíssima. A partir daquele dia, ele ficou conhecido como Mãe Santíssima. E sua casa, como a casa de Maria Santíssima. Todos passavam a chamá-la de mãe e ela adorava isso. Se quisessem ver Maria feliz, era chamá-la de mãe. Paulo, o antigo Saulo de Tarso, teve o ensejo de conhecê-la e se encantou, ao ponto de pedir a Lucas, o médico, que fosse ter com Maria e entrevistasse para poder fazer o evangelho que citasse a infância de Jesus. E naquele agosto de 67, já octogenária, chega a notícia de súbito que a perseguição aos cristãos tinha recrudescido, que famílias inteiras eram presas, seus bens tomados, eram surrados, vilipendiados, torturados, que serviam como tochas vivas a iluminar a entrada das cidades e nas festas, que tinham como principal comemoração o espetáculo tenebroso daqueles cristãos que eram tirados das feras. Ela então sofreu quando soube que Nero era extremamente inescrupuloso e não tinha limites. E ela perguntava para si: por que tanto ódio ao meu filho? Por que que o amor provoca tanto ódio nas pessoas? Sem conseguir caber-se em si mesma, saiu até a porta de sua casa e percebeu que a tarde estava indo e a noite caindo, com uma luminosidade diferente. Ela viu ao longe o mar Egeu e deu uma saudade muito grande da Galileia, do lago de Tiberíades. E naquele claro escuro do início da noite, ela vê um vulto e percebe que um pedinte se aproximava e disse: minha mãe, venho fazer-te companhia nesse dia difícil e receber a tua bênção. Ele então começa a consolá-la, como se estivesse parafraseando-a, dizendo que tudo passa, que aquilo também ia passar, e falou das coisas de Deus, das bem-aventuranças reservadas àqueles que davam a vida em nome do Evangelho. Ela então começou a sentir-se reconfortada e perceber que aquela voz era muito familiar. Mas quem era aquele peregrino? Porque tantas pessoas vinham pedir. E ele foi o primeiro a vir dar. Foi quando ele estende os braços e diz: minha mãe, venha aos meus braços. E ela, aos 80 anos, enxergando mal, naquele claro escuro, percebe as mãos do peregrino, as marcas da cruz, e diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois quer meu Pai que tu sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ela então olha para os seus pés e vê ali as marcas da cruz, tenta abraçá-lo. E muito ansiosa procura a marca ao lado daquela lança de Longinos e encontra.
e faz uma menção para ajoelhar. Jesus segura e ele ajoelha aos pés dela. A partir daquele momento, Maria já não consegue falar mais nada. Agoniza a noite toda, fazendo o desprendimento dos últimos laços terrenos. E ao amanhecer, desprende do corpo físico e se vê nova e bela. Rodeada por anjos que entonam cânticos de luz. E ela se lembra da Galileia e já se vê pairando sobre a Galileia. Percebe que o lago tinha o formato de uma barca. Mas de repente lembra dos cristãos que estavam sendo martirizados e se vê parar sobre uma grande metrópole cercada por 7 colinas. E se dirige ao Esquilino, uma das colinas da cidade, e penetra naquelas rochas onde tem um cárcere, cheio de pessoas de todas as idades. Ela caminha vendo crianças agarrados, aconchegados às suas mães, homens, idosos, mulheres. Ouve ao longe o rugido daquelas feras esfomeadas há 2 dias sem comer, para poder propiciar um espetáculo tenebroso, mas de agrado aos espectadores. Quando ela percebe ali uma jovem, franzina, amedrontada, se aproxima dela e sussurra no seu ouvido: cante, minha filha, cante. Aprendamos a converter as nossas dores na terra em alegrias para os céus. E aquela jovem, se sentindo inspirada, começa a cantar baixinho. E aquele cântico vai aumentando e contaminando as pessoas, quando são levadas para a arena e todos ficam abismados, porque embora 1 ou 2 gritam de terror ao ver as feras, eles se unem. As crianças abraçam as pernas das mães e todos cantam. Essa história, que foi um apanhado de textos feitos em vários livros. 2 livros da Lavra de Humberto de Campos, Lázaro Redivivo, Boa Nova. Paulo Estevão, o Evangelho de Lucas no Novo Testamento, o Povo Hebreu de Flávio Joséfos. E para mim, Carvalho, os 2 principais com maior conteúdo sobre Maria, o Proto-Evangelho de Tiago e o Alcorão Sagrado. Sim, isso mesmo, o Alcorão. A maioria dos cristãos, principalmente os espíritas, desconhecem que o Alcorão fala muito mais de Maria do que a Bíblia toda. Que para os muçulmanos, Maria é uma das mulheres mais importantes dos ensinamentos islâmicos. Segundo o Alcorão, ela, Maria, foi o símbolo da pureza e da devoção a Deus e que deveria ser seguido como exemplo por todas as mulheres, muçulmanas ou não. Pois Deus jamais escolheria qualquer mulher para trazer a lumen Jesus. Que eles consideram Jesus como o 2º maior profeta do Islã. Abaixo apenas de Muhammad, obviamente, o principal profeta. No Alcorão, que tem uma surata toda dedicada a Maria, a surata de número 13, intitulada Miriam, em árabe. Maria é a única mulher em todo o Alcorão chamada pelo nome, dada a sua importância.
na Sura 3, intitulada Al-Miriam, que fala da vida de Maria e do nascimento de Jesus, que em árabe é chamado de Auliza. Portanto, Aisa num Miriam, Jesus, filho de Maria. E os cristãos desconhecem essa importância dessa mulher. E aqui eu queria abrir um parêntese para fazer justiça em uma homenagem aos muçulmanos. Justamente, frente a essa relação de entendimento da importância de Maria e a sua preservação como uma das mulheres mais importantes do mundo, porque grande parte do conhecimento que nós temos deriva do islamismo. Porque na Idade Média, enquanto a igreja proibia tudo, engessava tudo e destruía livros e culturas, o islamismo, extremamente tolerante, protegia livros e desenvolvia ciências. Quer um exemplo? Assista o filme na Netflix, O Físico, para ter uma noção pálida do que era o islamismo, a Idade Média. Aí alguém fala assim, mas o terrorismo feito pelos muçulmanos, não tem terrorismo feito por muçulmanos. Tem terrorismo feito por alguns muçulmanos por erro de interpretação do Alcorão. Mas e daí? Não podemos falar mal? Porque nós temos também, na Idade Média, atrocidades extremas cometidas em nome de Deus, terrorismo. Nós temos nos dias de hoje cristãos, como em alguns estados americanos, que praticam a pena de morte embasada na lei de talião mosaica do olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Nós temos até hoje cristãos que não são tolerantes, atacando outras religiões, como no Rio de Janeiro, destruindo terreiros de Umbanda, quebrando imagens católicas. É o que Jesus disse, nós vemos a trave no olho o cisco, o argueiro no olho do próximo, mas não vemos a trave nos nossos olhos. Eu acho que não tinha como não falar do islamismo nessa palestra, porque o Corão foi uma fonte de pesquisa muito maior do que a Bíblia. E o proto-evangelho de Tiago, então, muito mais. Porque foi um livro tirado da Bíblia por não atender os cânones católicos, mas que é uma grande fonte de pesquisa sobre a infância de Jesus, sobre a vida de Maria. E por que eu estou dando tanto destaque para o proto-evangelho de Tiago e para o Corão Sagrado, ao invés de falar de Novo Testamento? Ao invés de falar apenas de Espiritismo? Para dizer que nós, cristãos, deveríamos ver melhor e com melhores olhos Maria de Nazaré. Aquela que na terra foi encarregada de conceber, de proteger e de criar a luz do mundo, o Mestre Jesus. Um espírito crístico que fez trazer a boa nova, e que infelizmente a maioria dos cristãos não compreendem a grandeza dessa alma. Os irmãos católicos, infelizmente, valorizam muito mais a virgindade de Maria do que o seu feito, colocando-a como pura apenas por ter sido virgem. Os protestantes, seguindo os preceitos de Lutero, de Calvino, que em suas 90 teses protestou contra a virgindade de Maria, são contra a Mãe Santíssima até hoje. E os evangélicos, principalmente os neopentecostais, sem procurar saber o motivo, vão de rodão e criticam Maria.
por sorte. Nós vemos os espíritas, mas não é por tanta sorte assim. Porque para a maioria dos espíritas, Maria foi apenas a mãe de Jesus. Esse mesmo Jesus que não dorme em serviço já enviou várias almas no seio dessas religiões, dessas doutrinas cristãs, a fim de mudar paradigmas, a fim de mudar essa visão, e nós vemos hoje jovens pastores falando bem de Maria, trazendo à lume a importância desse espírito grandioso, tão grande que escapa ao nosso conhecimento. Mas acima disto, falar de Maria é falar de família. Maria, José, Jesus. Uma alma que, repito, encarnou para cumprir talvez uma das maiores missões de toda a humanidade. E que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, são espíritos tão grandiosos, escolhidos a dedos pelo próprio Jesus para compor a equipe da Boa Nova. Somente com esses espíritos nobres é que Jesus pôde lançar na terra a luz do Evangelho. Provavelmente, a escolha de Maria se deu há mais de 1.500 anos antes da vinda de Jesus, porque há mais de 1.200 anos antes de Jesus, os profetas já anunciavam a vinda do Messias, profetizando inclusive como seria a sua vida e até a sua morte. E na terra Maria não teve vida fácil. Nascendo num mundo extremamente machista e preconceituoso, onde a mulher não tinha valor nenhum, onde a mulher mais tarde pela igreja sequer tinha alma, ela teve que enfrentar os olhares, as línguas, para proteger a sua gestação das terríveis adversidades e poder dar à luz ao Filho Jesus. Teve auxílio importante de José, outro mero desconhecido, que no protestantismo e no evangelismo não é sequer citado, que no catolicismo foi erguido apenas a posição de um santo, e que no espiritismo quase não é falado. Uma alma grandiosa, gigante, que veio com a missão de proteger Maria e Jesus, garantindo-lhe a vida, como fez quando foi anunciado que ele deveria pegar o filho e ir para o Egito. Ele simplesmente foi, porque Herodes estava matando todas as crianças. E os cristãos reduzem tudo isso a uma briguinha religiosa, parecendo duas crianças brigando: o papai é meu, não, o papai é meu, não, a mamãe é minha. E se esquecem que devemos muito a esses dois espíritos. E hoje, no plano espiritual, além de tudo, Maria é responsável pelos suicidas, que desde o suicídio de Lucas, quando Jesus desceu às esferas mais inferiores para ver o amigo, Jesus desceu para ver Judas. Jesus depois deu a Maria a missão de atendê-lo. E narra Emmanuel que Jesus relegou às mãos de sua Mãe Santíssima a missão de cuidar de todos os suicidas, porque, segundo o próprio Cristo, somente o amor grandioso de uma mãe é capaz de aplacar tanta dor. E o livro Memória de Suicidas nos dá conta da legião dos servos de Maria, que em nome da Mãe Santíssima recolhe todos esses sofredores.
E hoje, nos chamados tempos modernos, nós podemos finalmente ter uma noção do que seria o rosto de Maria, quando na década de 1990, o nosso Chico apresenta uma foto pintada por um artista, através da orientação longa de alguns anos de Emmanuel, que dizia: mexe aqui, tira ali, arruma cá. Deixando por último os seus olhos, que ele disse, segundo Chico, que queria com azul tão profundo como o azul do céu. E aí os simplórios ignorantes questionam: como assim? Numa região onde a tez fechada morena por conta do sol do deserto, a pele mais morena era típica uma mulher de pele clara e olhos azuis? Desconhecem que o pai de Maria era da linhagem de Davi, da tribo de Davi? Porque rezava as Escrituras que o Messias seria da linhagem de Davi, segundo o Velho Testamento. Davi era um homem de baixa estatura, de pele clara, ruivo e de olhos azuis. Nós precisamos parar com essas coisinhas para voltarmos o nosso coração a esse espírito, e como diz o próprio Humberto de Campos, que quando entrarmos nas igrejas, nos templos, nos centros e ouvirmos os hinos, que nos lembremos de Maria. E eu, Carvalho, conclamo que nessa semana de Natal, deixemos as coisas materiais de lado e voltemos os nossos olhos para o aniversariante e igualmente para a sua progenitora. Que nós possamos buscar essa entrega e essa fidelidade a Jesus, como Maria o fez, para que finalmente possamos permitir nascer de dentro de nós o Cristo. Porque Maria nunca se afastou da terra. E quando eu falo isso, eu me lembro de um dos eventos que eu posso falar com toda certeza foi o que mais me marcou a vida. Depois de um grandioso congresso espírita em Goiânia, no Carnaval de 2010, comemorando a primeira década de desencarnação do nosso Chico, um congresso que não tem como descrever, somente quem esteve lá para sentir. Onde toda hora chegava notícias de espíritos grandiosos passando pelos corredores. Houve a manifestação do doutor Bezerra de Menezes. Em abril, em Brasília. Se não me engano, entre os dias 12, 13, 14, 15 e 16 de abril, o terceiro Congresso Espírita Brasileiro com o tema, se não me engano também, Chico, Jesus e a Caridade. Um congresso grandioso, que teve como encerramento uma conferência de Divaldo no ginásio Nilson Nelson. Mais de 20.000 pessoas lotavam o ginásio. Divaldo, aquele dia, estava falando diferente, porque ele falava com o coração. O ambiente estava diferente. E mais ou menos no segundo terço de sua fala, o dia que já era claro, clareou-se mais ainda. Ninguém entendeu nada. Divaldo falava e olhava para a arquibancada, olhava para o céu, deslumbrado. Eu senti uma emoção tão forte que me curvei em choro. E quando eu levanto a cabeça, não tinha um naquele ginásio que não estava às lágrimas.
Médiuns clarividentes disseram que naquele instante, uma luz alaranjada, como o final da tarde da primavera, tomou conta do ginásio, trazendo aquela vibração de paz, de amor tão grande, que ninguém conteve as lágrimas. Mais tarde, Joana de Ângeles diz, através de Divaldo, que naquele momento, Maria Santíssima visitava o 3º Congresso Espírita Brasileiro. Nunca nos desamparou. Como disse Jesus, foi ser a rainha dos anjos e dos homens. E nós outros, o que fazemos de Maria? Fica aí a reflexão para o nosso Natal. Que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar a todos, nos fortalecendo para essa caminhada que não é fácil, mas que depende das nossas escolhas e do despertar da nossa amorosidade, que brota de dentro, porque a semente foi plantada quando Deus nos criou. Basta apenas regarmos com o néctar do Evangelho. Muito obrigado. Eu convido a todos para que nesse momento nós possamos cerrar os nossos olhos. E poder beber um pouco mais dessa vibração, deste ambiente. Carregado de amor enquanto espíritos grandiosos perpassam entre as fileiras das cadeiras, aplicando os bálsamos divinos àqueles que necessitamos, recolhendo de uns os eflúvios de quem pode doar e ajudando outros que precisam da doação. Que Jesus permita com que essa luz aqui gerada possa espargir por toda a nossa cidade, o nosso estado, pelo nosso Brasil tão necessitado e por toda a terra, unindo-se às vibrações de tantos quantos outros filhos de Deus, que dentro das suas crenças, das suas doutrinas, convergem o pensamento ao Pai, semeando segundo o seu entendimento parte da verdade que trouxeram em seu âmago. Que Maria possa estender o seu manto de luz, abrigando o nosso planeta com seu amor infinito, despertando nos corações dos humanos, sem nenhuma exceção, a responsabilidade perante as nossas vidas e perante a vida do próximo. Que possamos cada vez mais, cada dia mais, respirar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, para um dia vivermos do Evangelho. Pois só assim
Poderemos pairar sobre o lodaçal das dores, da desesperança e do sofrimento. Somente assim poderemos alçar as esferas superiores e benditas, conhecendo por fim a verdadeira felicidade. Rogamos ao Mestre a bênção para mais essa semana. Que possamos enfrentar os problemas com dignidade e altivez. Que nunca percamos de vista os seus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus. Damos por encerrado a reunião de hoje e que Ele nos abençoe.